Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, Rita Informa. É um prazer ter você aqui comigo, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor. Hoje nós vamos fazer um vídeo, nós vamos encaixar esse vídeo na playlist de batalha espiritual, que eu dei uma parada um pouco, não deveria, mas com o tempo a gente vai voltando a compartilhar, a gravar vídeos sobre batalha espiritual, porque eu gosto muito e é algo muito importante e necessário para nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz, revestir de toda a armadura do Senhor. É toda. Não é para ficar nenhuma armadura de fora. Nenhuma armadura ficar sem ser utilizada nas mãos do Senhor, né? E tem uma armadura em especial chamada discernimento de espírito, que é algo maravilhoso, espetacular. Muitas das vezes nós, como servos do Senhor, somos enganados pelo inimigo da nossa alma porque não temos este dom. Não temos essa armadura, discernimento de espírito. E quando não temos o discernimento de espírito, o diabo pinta e borda dentro da nossa casa, nas nossas vidas, no trabalho, aonde estivermos. Mas que o Espírito Santo de Deus possa nos despertar nesse dia. E se você não tem esse dom do discernimento do Espírito, ore, clame ao Senhor, porque é de graça. É de graça que o Senhor vai te dar. E nós vamos falar esse dia, este vídeo específico, sobre espíritos que atormentam crianças. Aqueles espíritos que não deixam a criança em paz. Ela não fica quieta, de jeito nenhum. Ela não consegue ficar sossegada. Preste atenção nesse testemunho que eu vou te contar. Eu sou voluntária em uma creche espírita. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Aqui em Santos nós temos creches espíritas, inclusive essa que eu participo, que eu não vou falar o nome, ela tem 3 unidades. Uma é orfanato, olha só, orfanato. A outra é creche noturna, a qual eu participo, eu vou 2 vezes por semana, terças e quintas. E a terceira unidade é administrativa, né? Então eu fico nessa na noturna, eu entro das 6 até as 11, mas às vezes eu saio às 10 da noite. Devido ao local, que é muito perigoso, então eu saio antes. E nessa creche noturna, eu sou voluntária, tem funcionários lá também. Para minha surpresa, louvado seja o Senhor, todos os funcionários são evangélicos. Quem administra a creche noturna também é evangélica, louvado seja o Senhor. Então nós temos liberdade de colocar louvores para as crianças, de orar pelas crianças, de abençoar a vida dessas crianças. São 60 crianças divididas em 3 turmas, né? Berçário, a idade de 6 anos, que é onde eu fico, de 6 acho que até 7, 8 anos. São 18 crianças nessa sala onde eu fico. E assim que eu assumi, uma das tias falou assim, Rita, tem uma criança especial com a gente. Eu falei, tudo bem, sem problema. Essa criança é autista. Eu falei, tudo bem, eu conheço criança autista. Na minha igreja tem 2 crianças autistas. São crianças carinhosas, crianças que gostam de abraçar, tem algumas com dificuldade na fala, o autismo tem graus mais graves, mais leve, né? Então eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum. E eu fui conhecer essa criança. Essa criança, ela é diferente de todas, das 18, ela é diferente de todas. É a única criança que eu vi que não consegue ficar parada durante 1 minuto. Sabe o que é 1 minuto? Não é ser brincadeira, sem eu falar, sem um exagero, sem estar exagerando. Não consegue ficar parada durante 1 minuto. Mas com os dias foi passando, eu comecei a observar ele, conversar com ele, tudo que eu pergunto ele responde, come muito bem, sempre limpinho, todo que assunto ele entende, mas o problema dele, ele não consegue ficar quieto. Eu até mencionei assim para outra professora, eu falei assim, eu acho que diagnosticar essa criança errada, ele é hiperativo, só isso, porque ele é normal como todas as outras crianças. Só que assim, Deus começou a colocar no nosso coração para transmitir a palavra de Deus. E eu falei, meu Deus, essa criança não vai deixar as crianças prestarem atenção na palavra de Deus. Porque, assim,
a gente coloca desenho para as crianças, a criança senta, ele vai lá e perturba a criança. Ele empurra a criança. Ele quer chamar a atenção da criança. A criança está concentrada, vendo o desenho lá, ele começa a passar na frente da criança. Faz de tudo para tirar a atenção. Ele começa a movimentar todas as crianças do grupo. Todas. Se ele vê uma criança quieta, ele mexe na criança para a criança não ficar quieta. E eu comecei a observar algo estranho. Eu falei, não, isso não é normal. Sabe quando você vê aquela criança ali, é o pivô? Aquela criança ali é que perturba todos, que tira a paz de todos. Só que o menino é excelente, ótimo menino, educado, mas isso tira a paz de todos e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não, tem coisa estranha nessa criança, tem coisa estranha nessa criança. E teve um dia que começamos a orar, Deus começou a tocar no meu coração e orar para algumas crianças. E eu chamei ele, preste atenção nisso. Coloquei ele no meu colo, segurei ele assim na barriga e comecei a orar. Senhor, abençoa ele, falei o nome dele, abençoa ele, Senhor, tira todo espírito que inquieta ele. Todo espírito que tira a paz dessa criança. Quando eu comecei a orar, irmãos, ele começou a uivar no meu colo. Aí eu percebi que realmente era espiritual. Aí eu segurei mais ele, porque ele começou a lutar para sair do meu colo. Quando eu comecei a sair em nome de Jesus do corpo dessa criança, irmãos, as mãozinhas dele entortou de um jeito e botou para trás. E nisso a voz dele mudou e ele começou a uivar. E ele deu um grito tão forte, com uma força tão forte, que ele saltou do meu colo. E ali, realmente, verdadeiramente, Deus mostrou o que era, o que agia naquela criança. E aquele movimento daquela criança, aquele jeito imperativo dele não era normal. E eu fui contar para a tia, porque ela estava cuidando de outras crianças, eu de outras, né? Eles são tudo agitados, são crianças, muitas crianças agressivas, são crianças, irmãos, que os pais são drogados, crianças que os pais estão presos, crianças que os pais são ladrões, sabe, os piores, sabe, pais problemáticos, os filhos estão lá. E as crianças, consequência, também são. Então são crianças muito carentes, são crianças amorosas demais, mas que precisam de ajuda. E eu fui falar com a tia, né, o que havia acontecido na hora da oração. Ela falou assim, Rita, este menino, a família dele é toda espírita. A mãe dele uma vez veio aqui trazer ele todo com turbante, com guia, com tudo. Aí eu entendi, irmãos. Aí eu entendi o porquê aquela criança era daquele jeito. E se manifestou, irmãos, na hora da oração. Satanás se manifestou na vida daquela criança. Então aquela criança não é autista. Há um espírito maligno tirando a paz da criança, fazendo com que aquela criança se movimente e tire a paz das outras crianças, porque ele não consegue deixar as crianças em paz. Então, irmãos, se não fosse o discernimento do Senhor, nós íamos tratar essa criança como autista. Nós íamos continuar tratando essa criança como especial, e é especial. E é uma criança especial que precisa de oração. Ela ainda não foi liberta, porque nesse dia ela soltou do meu colo e eu deixei ela livre, porque ele começou a rodar como um peão no meio das crianças. Como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia o que estava por trás. E nisso, irmãos, nós, terça-feira passada, hoje é quinta, eu estou gravando esse vídeo na quinta, eu vou na terça e quinta, hoje eu vou para lá, se Deus quiser assim permitir. Então, na terça-feira passada, nós colocamos nosso coração em trazer a palavra do Senhor e falamos com a nossa outra irmã responsável, vamos trazer a palavra do Senhor para eles. E ele estava lá. Aí chegou o momento da janta, eu falei com ela, depois da janta nós vamos trazer a palavra do Senhor. Quando ele estava jantando, lá embaixo a campainha tocou, bateram na porta, chamando ele. Os pais estavam lá na porta chamando a criança. Isso nunca aconteceu, essa criança nunca foi de faltar, que eu conversei com outra tia falou assim, Rita, ele nunca faltou. Então, exatamente naquele dia, na terça-feira passada, que ia começar a ministração da palavra do Senhor, aquela criança foi tirada. Inclusive, foi ministrada a palavra do Senhor, fizemos apelo, todos aceitaram a Jesus, fizemos oração de conversão, mas não vamos desistir, vamos permanecer lá. E muitas das vezes a gente quer estar em lugar que é muito estranho. Como é que você vai ficar num lugar, você evangélica, num lugar espírita?
Na hora eu fiquei assim, meu Deus, como o Senhor vai me permitir ficar no lugar desse, né? A gente vê como um terreno do inimigo. Mas para minha surpresa, Deus me surpreendeu. Todos servem ao Senhor. E lá, irmão, são crianças carentes, peço também oração pela vida deles. Quando você se lembrar, lembre das crianças da creche. Não vou falar o nome, tá? Mas lembre das crianças da creche que precisam de oração. Então, existe sim espíritos que tiram paz de criança, que deixam criança inquieta, que não deixam crianças dormir à noite, que tiram totalmente a paz da criança. Tiram a paz também de quem está ao redor. Tira a paz dos pais, tira a paz de quem está ao redor. E são crianças, irmãos, que precisam de oração, que Deus te dê discernimento, que Deus te revele, que você ore pelo seu filho, que você guerreie pelo seu filho. Tem coisas, irmãos, que o Espírito Santo vai te revelar sim. Vai, peça ao Senhor o dom de discernimento e Deus vai mostrar e revelar o oculto e escondido. Para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe.